Olá, meu nome é Ademar Pereira, sou empresário e professor de matemática. Como empresário, eu sofro dessa ditadura há 40 e tantos anos. E como professor de matemática, não entendo a lógica disso. Então, quero falar sobre isso com você daqui a pouco. Fique aí. Eu chamo de ditadura dos fiscais porque nós temos no Brasil uma cruzada do Estado, da cidade e do Estado e da nação, ou seja, dos políticos em si, dos gestores públicos contra o setor produtivo. E quem que faz isso? É o fiscal. É o fiscal da vigilância sanitária, o fiscal do bombeiro, o fiscal do urbanismo, o fiscal do ICMS, do imposto. Por que eu chamo de ditadura? Eu, como liberal, eu acho muito complexo quando você não pode ter uma opinião contrária. Quando você recebe uma visita de alguém que vem na tua empresa e trata você como se você não soubesse o que você está fazendo. Ou pior, trata você como um débil mental. Ou pior ainda, como um bandido. Como um cara que está fazendo as coisas de forma ilegal. Isso acontece, professor? 100% das vezes. Os fiscais vão num estabelecimento e eles chegam lá, eles não querem ouvir como é que funciona. Eles partem do pressuposto que você não sabe o que está fazendo. Quem sabe é ele. E a interpretação é dele. E piorou muito isso nos últimos 20 anos. Porque hoje, o fiscal do bombeiro é um soldado. Soldado, com todo respeito aos soldados, ao coronel, general, né? Mas é um soldado, é um sujeito jovem que tem uma formação inicial e ele tem uma caneta de fazer uma multa, ou fechar um estabelecimento, ou dizer que não está certo certas coisas. E ele faz a interpretação da norma. Você pega o bombeiro, a vigilância sanitária. E o que é a norma? É um calhamaço de 400 páginas de papel com um monte de detalhes que um especialista não sabe todos os detalhes. Mas se você botar um especialista para falar com esse soldado, ele vai discutir como se soubesse, porque está na norma. Mas não funciona o que está na norma, não interessa, está na norma. Isso é ditadura. Eu chamo de ditadura porque isso não é uma maneira de você... O Estado deveria ajudar o empresário. Se você está errado, porque a norma é uma lei. Eu sempre disse isso. O que é uma lei? É um fruto do momento histórico. Foi construída uma lei em função de certas coisas. Mas ela pode ser alterada. Você quer ver um exemplo? Até 1889, nós tínhamos uma lei no Brasil que podia vender e comprar pessoas. Passou a não poder mais. Ou seja, alterou a lei da escravidão. Era permitido, era legal. Quem tinha dinheiro podia ter escravos. Comprava e vendia. Depois passou a ser ilegal. Então qualquer lei, ela pode ser mudada. Ela não é imutável. Tem que ser assim. Então o fiscal não é dono da verdade. Ele está ali para representar a lei, para representar, mas ele não deveria ser lá para interpretar a lei da forma como é mais conveniente para ele, com aquela autoridade que ele às vezes, a maioria dele não tem. Ele não sabe como é que funciona o comércio, não sabe o fluxo das pessoas ali, mas ele exige uma porta que está na norma, exige um centímetro de diferença, ele exige umas coisas, ele pega uma coisa fora de contexto, ele não vai lá para ajudar, ele não olha o contexto. Isso que eu chamo da ditadura dos fiscais. E isso atrapalha muito. E ele vai aonde? O Estado e o fiscal. Aonde você pergunta para o Estado se você quer abrir uma empresa. Aí ele vai. Se você tiver uma empresa ilegal, se não tiver nenhuma denúncia, ela não vai. O Estado não se preocupa com quem não está fazendo as coisas legalmente. Ele só se preocupa com quem quer fazer direito. E se preocupa como? Atrapalhando, não ajudando. Eu quero abrir uma empresa, então abre e eu vou lá para mostrar para você as normas, explicar para você como é que funciona. Pode abrir. Você vai botar o teu dinheiro? Vou. É assim no Brasil? Não. Você pergunta pro Estado e ele diz, não, para você abrir você precisa fazer isso e traga os papéis que eu quero ver. Aí você leva um monte de folhinha assim lá para ele. Ele olha e fala, mas aqui ó, tá meio ilegível aqui essa folha. Mas eu tô pagando aluguel lá, como é que eu faço? Traga o papel aqui que eu... Mas eu posso fazer daqui a pouco? Não, eu não tenho mais horário aí na agenda. Só semana que vem. Mas o meu aluguel... Não posso fazer nada. Isso é ditadura. O fiscal não tem compromisso com o resultado de ninguém. O pior, tem alguns do de trânsito, esses têm responsabilidade com o resultado deles. Eles ganham comissão sobre as multas. Isso é o fim da picada. Você está tirando completamente o direito das pessoas. E é isso que eu chamo de ditadura dos fiscais. A gente vem piorando muito, sabe? Ainda mais nesse período de pandemia. O comerciante que está tentando sobreviver nesse momento difícil, a fiscalização está aí batendo na porta o tempo inteiro. Está fechando a empresa por bobagem, por detalhe. Por quê? Porque eles não têm nenhum compromisso, entende? Ah, mas eu não sei direito como é que faz na pandemia. Eu não sei, o comerciante não sabe, muito menos o fiscal sabe. Ninguém sabe, nem o médico sabe. Mas vamos tentar fazer algumas coisas, temos que começar a viver mais água. Pro fiscal não existe isso. Ele interpreta e faz o que ele quer. O que acontece com ele? Hoje, nada. O que nós precisamos fazer é fazer acontecer com esse fiscal alguma coisa. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, mande uma mensagem. Mas curta nossos canais no YouTube, no Facebook. Estamos falando sempre aqui do setor produtivo, de Estado, de governo. A nossa crença é que o Brasil pode ser melhor. Ele está melhor. Ele vai melhorando. E nós precisamos trabalhar para isso. Para tornar o Brasil um país melhor para nós vivermos, para a gente ir para casa com a consciência tranquila. Até a próxima.